Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 26 de junho de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também sessão do Dr. Tiago Dias Negrão pela representação fiscal, além da presença do colega advogado, Dr. Axel Miucci, que vai sustentar oralmente. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Sem delongas, o auto de infração que há pedido de sustentação oral é o 4.123.238, Nobre Aço Comércio de Aços e Metais Limitada, relatoria Dr. João Marcelo, presença do colega advogado. Eu passo então a palavra ao Dr. João Marcelo, como relator, para contextualizar essa acusação e eu já abro para sustentação oral. Fica à vontade, Dr. Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se de um novo julgamento de recurso ordinário interposto pela autuada contra a decisão de primeira instância que julga procedente ou em debate, cujas acusações remanescentes versam item 2, 4 e 5. Item 2, falta de pagamento de ICMS devido pela saída de sucata de metal do estabelecimento da recorrente sob a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial. No item 4, falta de pagamento de ICMS devido pela entrada de sucata de metal no estabelecimento da recorrente sob a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial. E item 5, falta de emissão de nota fiscal para cobertar a entrada de sucata de metal sob a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial. Essa nova apresentação do recurso ordinário foi determinada pela Câmara Superior, as folhas 850, que declarou nulo os acórdãos proferidos pelas 12ª e 10ª Câmara Julgadora, estabelecendo o retorno dos autos para a instância quo para a realização de novo julgamento. Em sede de impugnação, a autuada, confirmando a prática de determinados equívocos nos procedimentos, realizou o pagamento das exigências dos itens 1, 3, 6, 7 e 8. E dessa forma, a controvérsia remanesce nesse contencioso aos itens 2, 4 e 5 do AI. Esse é o resumo, senhor presidente. Devolvo a palavra. Agradeço. Dr. Axel, muito bom dia. A palavra do senhor. Bom dia. Eu agradeço ao Dr. João Marcelo pelo breve relatório. Cumprimento a todos na pessoa do Dr. Ítalo Simonato. Eu tentarei ser o mais breve possível aqui nas minhas considerações, principalmente porque, conforme já bem pontuado, essas três autuações remanescentes do auto de infração, elas possuem como base ali o mesmo equívoco de interpretação da autuação, que é a equiparação da recorrente, que é um estabelecimento comercial, a um estabelecimento industrial. Então, inicialmente é importante repassar, e aqui de forma breve, quais são as atividades que são desempenhadas pela Nobre Aço. Então, em suma, a Nobre Aço ela comercializa sucatas e chapas de aço. Inclusive consta no CNAE, no contrato social, no Sintegra, comércio atacadista de mercadorias em geral. Acerca das sucatas, e aí que foi exatamente o que ensejou a lavratura do auto de infração, em decorrência do diferimento do ICMS devido nas suas operações, a Nobre Aço não remete para a industrialização, ela opera apenas com a sua revenda. Já as chapas de aço, elas são obtidas após o recorte de bobinas em tamanhos padronizados pelo mercado. Então, a Nobre Aço ela adquire bobinas de aço que precisam ser desbobinadas e cortadas. Aqui, uma analogia, é como se a gente fosse comprar fios elétricos numa determinada loja, o vendedor ele adquire uma bobina grande de fios e vende de forma fracionada.
Porém, no caso da Nobre Aço, esse procedimento ele é realizado por um terceiro, tendo em vista que a empresa ela não possui qualquer maquinário ali capaz de realizar esses referidos processos, inclusive conforme demonstram as fotos acostadas ali no recurso ordinário. E por fim tem um terceiro cenário, no qual as sobras das bobinas e das chapas de aço que retornam para Nobre Aço deformadas e irregulares, elas necessitam novamente ser enviadas para o estabelecimento de terceiro para alinhamento. Sobre essa sucata especificamente, que é remetida para a preparação, não tem que se falar em diferimento. Tá? Não é aplicado diferimento nesse caso, porque é resultado do próprio processo de industrialização das bobinas, diferente da sucata que é adquirida exclusivamente para revenda. Essa sim tem o diferimento do ICMS. Então, a lavratura do auto de infração ocorreu por uma interpretação equivocada ali, que por ter o senhor auditor fiscal constatado que existe remessa de bobinas, rolos e chapas de aço para corte em estabelecimento de terceiros, ele entendeu que tal situação seria suficiente para equiparar a Nobre Aço a um estabelecimento industrial. Também para as operações com sucata adquirida para revenda, que sequer é remetida para esses estabelecimentos terceiros. Então, assim, é de grande importância nesse caso estabelecermos que é necessário que as diferentes operações realizadas pelos contribuintes sejam consideradas de forma segregada para fins de ICMS. Tá? Isso porque a caracterização do contribuinte como estabelecimento industrial deve se dar em relação à mercadoria analisada, e no caso é a sucata de metal adquirida para revenda. Então, nesse sentido, conforme foi amplamente, inclusive, já comprovado no decorrer desse processo, inclusive por laudo técnico contábil, que foi juntado às folhas 291 a 306 e complementar, ele foi complementado ali nas folhas 518 a 521, as sucatas sobre as quais há o benefício do diferimento, elas não são remetidas para industrialização, elas são apenas adquiridas para revenda. Tudo isso, inclusive, consta ali no laudo técnico. Eu, inclusive, reforço que a segunda parte ali do laudo de folhas 518 a 521 é só um complemento. O laudo mesmo ele está no 291 a 306. Tá? E conforme se verifica ali na autuação fiscal, também a gente vê que não há certeza sobre as alegações da fiscalização capaz de caracterizar a Nobre Aço como um estabelecimento industrial, uma vez que tudo foi baseado ali apenas em alegações, sem provas acompanhando o quanto alegado. Então, o que resta evidente é que o pilar ali do processo administrativo tributário, que é a busca pela verdade real dos fatos, ele acabou sendo totalmente ignorado. Em análise específica ali ao auto de infração, a precariedade do trabalho fiscal, que evidentemente se baseou em presunções, enseja a anulação da autuação por clara violação ao 142 do CTN. Afinal, não se foi capaz de comprovar com certeza que a sucata que é remetida para a industrialização não seria exatamente aquela gerada nos supostos cortes nas bobinas danificadas. E, além disso, no auto de infração também se utilizou alguns argumentos frágeis, como o domínio do sítio virtual .ind, que a Nobre Aço utilizou por um curto período lá em 2012, devido à indisponibilidade na época do domínio .com, que logo foi adquirido assim que disponível. Inclusive, também já restou comprovado que esse domínio .ind ele não exige comprovação de atividade exercida para sua utilização. Ele é genérico para ser utilizado por qualquer pessoa, assim como o domínio .com. Nesse sentido, inclusive, o Egrégio Tribunal ele já anulou diversas autuações semelhantes por considerar precária a acusação, e aí trouxe como exemplo também o julgamento do auto de infração 4082-3544. E, por fim, ainda que o entendimento dos doutores seja que as operações da recorrente devam ser analisadas de forma unificada e não somente as operações com as sucatas adquiridas para revenda, não é possível a equiparação da Nobre Aço a um estabelecimento industrial, seja pela ausência de previsão em legislação estadual, para tanto, conforme já bem pontuado pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, na resposta à consulta tributária 8.855 de 2016,
onde se verifica que a equiparação federal é irrelevante para fins estaduais, seja pela própria atividade que é exercida pela Nobre Aço, nos termos da Solução de Consulta 122 de 2008, que traz que a operação de desbobinamento e corte de bobinas e chapas de aço não se caracteriza como operação de industrialização na modalidade de beneficiamento, ainda que efetuada para atender à encomenda ou pedido de adquirentes. Inclusive, esse entendimento ele foi replicado no parecer normativo COSIT 19 de 2013. Então, tendo em vista tudo que foi abordado aqui, a recorrente ela pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, seja por utilização como meio de prova ou no mérito pelo cancelamento do auto. Muito obrigado. Agradeço, doutor. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Passa a leitura do voto. Trata-se de auto de infração lavado por falta de pagamento de imposto, por falta de escrituração de documento de saída, o item 1, falta de pagamento de ICMS devido pela saída de sucata de metais do estabelecimento da autuada, sob a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial, item 2, falta de pagamento do imposto por falta de retorno de mercadorias enviadas à industrialização no prazo regulamentar, item 3, falta de pagamento de ICMS devido pela entrada de sucatas de metal no estabelecimento da autuada sob a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial, item 4, falta de emissão de notas fiscais para cobertar as entradas de sucata de metal sobre a alegação de que tal estabelecimento encontra-se equiparado a industrial, item 5, multa regulamentar por falta de escrituração de documentos de entradas em operações tributadas, o item 6, e não tributadas, item 7, e por indicação de dados incorretos em 2 dias, que é o item 8. Houve pagamento das exigências formuladas nos itens 1, 3, 6, 7 e 8 do AIM. Os itens 1, 2 e 4 permanecem em discussão. Os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 16 e dezembro de 17. O DDF se encontra às folhas. De acordo com os autos, verifica-se que o trabalho fiscal formulou as 3 acusações remanescentes a partir da premissa de que o estabelecimento da autuada se equipara à industrial. Premissa essa adotada a partir da análise por parte da fiscalização em conjunto de indícios e observações conforme segue. 1. Remessa para industrialização. Envios de sucatas, bobinas e laminados para industrialização por terceiros. Interpretado como atividade industrial. 2. Volume de discrepâncias. Alto fluxo de sucatas e laminados, com saídas superiores às entradas e divergências nos NCMs, sugerindo a realização de beneficiamento e industrialização. 3. Declarações de e-mails, afirmações entre sócios sobre beneficiamento e referência a retorno de industrialização e e-mail, vistas como confissão de atividade industrial. 4. Observação no local. Os agentes fiscais alegaram ter visto corte de chapa sob medida, apesar da contestação da empresa. E 5. Site da empresa, domínio nobreaço.ind.br, e oferta de produtos cortados sob medida sugerem atividade comercial. Reunindo todos os elementos, a fiscalização concluiu que a autuada se equipara a estabelecimento industrial, portanto, exige o ICMS incidente sobre as entradas, o item 4 do AIM, e saídas de sucata de metal, item 2 do AIM, além de sustentar a falta de emissão de nota fiscal para cobertar os ingressos de tais resíduos, no item 5 do AIM. Especificamente, quanto às remessas de laminados e bobinas para industrialização, cujas operações foram adotadas para fim de equiparar a autuada como industrial, esclarece a autuada que tais operações não são objetos do AIM, folhas 491 e 492, e, portanto, não poderiam ser consideradas para tal fim equiparação industrial. Além disso, quanto às sucatas, apenas 4 notas fiscais, a de números tais de dezembro de 17, referem-se à remessa para industrialização por terceiros, não sendo sucatas compradas para revenda, mas sim de sobras das bobinas e chapas de aço que chegam para a autuada deformadas e irregulares, de forma que se faz necessária uma nova remessa a terceiro para alinhamento e preparação da sucata para revenda, conforme folhas 493. Tal alegação estaria corroborada pela irrisória quantidade objeto dessas remessas, 37 toneladas e meia, se comparadas com o volume comercializado pela autuada, 1.786 toneladas.
Quanto à tese fiscal de que a industrialização restou evidenciado em virtude do volume em quilo das saídas de mercadorias ser superior ao volume das entradas e de que as NCMs das entradas eram divergentes das NCMs das saídas, sustenta a autuada que tal premissa não corresponde à realidade dos fatos, tendo a fiscalização incorrido em erro ao incluir operações como laminados e bobinas no comparativo de volumes, e NCMs, pois essas mercadorias não são objetos do AIM. No que tange ao problema envolvendo as NCMs, a autuada reconhece que seu controle de inventário era equivocado à medida que não era realizado por NCM, mas sim pela própria descrição do produto, e que tal equívoco fez com que o fisco incorresse em erro ao considerar mercadorias não abarcadas pelo AIM em debate para sustentar a tese fiscal de que o volume das saídas era superior às entradas e ao estoque. Ainda esclarece a autuada que, se considerar os volumes das entradas e saídas pela descrição das mercadorias e não pelas NCMs, restará comprovada a revenda de sucata, pois os pesos em quilos das entradas e saídas do período são equivalentes, conforme folhas. Relativamente às supostas informações que teriam sido prestadas pelos sócios da autuada, essa destaca que tal alegação é inverídica, tanto que não há nos autos qualquer prova de que seus sócios tenham prestado informações reconhecendo industrialização de sucatas. Sustenta ainda a autuada que a fiscalização, ao afirmar a realização de industrialização, quer se referir à industrialização de chapas de aço, e não à industrialização de sucata. No que diz respeito às informações contidas no site da autuada, essa sustenta que não nega que vende chapas cortadas e desbobinadas, mas que, contudo, tal operação é realizada por terceiros, não é equiparada à atividade industrial, conforme solução de consulta número tal e parecer normativo COSIT tal, publicados pela Receita Federal às folhas, e não diz respeito às sucatas objeto de discussão do AIM. Defende também que o domínio ind.br não possui restrições para sua utilização, ainda que atualmente a autuada possua o domínio .com.br, o que deve ser considerado no presente processo é a verdade dos fatos, sendo que essa, conforme amplamente demonstrada nos autos, apontaria no sentido de não existir qualquer atividade industrial por parte da autuada. Delimitando os pontos que norteiam a presente discussão, constata-se que os 3 itens acusatórios estão intrinsecamente conectados e são fundamentados na premissa da fiscalização de que o estabelecimento da autuada se equipara industrial e ao consequente encerramento do diferimento do ICMS na entrada da mercadoria, sucata de metal, né, do estabelecimento, valendo-se de informações e elementos atinentes às operações praticadas pela autuada no período. Assim, vale no contexto avaliar a viabilidade teórica e interpretativa da equiparação do estabelecimento da autuada como industrial, mas não de maneira singela, visto ser impossível, para julgar corretamente a avaliação, verificar se as informações e os elementos considerados pela fiscalização são suficientes para equiparar a autuada como industrial, e assim concluir pela procedência das exigências fiscais. Com efeito, a questão central para o deslinde do presente feito reside na correta qualificação da atividade da autuada. Examinando-se os autos, tendo pela precariedade da tese, primeiro, porque é fato incontroverso que não há nos autos uma prova inequívoca que evidencie que o estabelecimento da autuada figure como industrial. Conforme relatado acima, a tese fiscal de que a autuada se equipara à industrial foi formulada a partir da reunião de informações e elementos levantados pelo fisco, mas que, contudo, foram refutados e não merecem prosperar. A alegação da fiscalização de que o mero volume da circulação de mercadorias da autuada caracterizaria sua atividade como industrial não tem o condão de caracterizar o estabelecimento como industrial. Não existe fundamento legal que estabeleça o critério do volume transacionado como presunção para fins de enquadramento de atividade como industrial. Ademais, entendo que, no contexto do 392 do RICMES, a referência a estabelecimento industrial deve ser compreendida aquele estabelecimento que promove a industrialização do insumo adquirido e amparado pelo diferimento,
no caso, a sucata de metal, e não em relação a todas as operações praticadas pelo contribuinte, ou seja, não pretendeu o legislador caracterizar o estabelecimento do contribuinte como um todo, mas sim especificamente ao produto objeto da operação. Então, o entendimento é corroborado pela decisão CAT número 15 de 2009, a qual, embora trate do regime de distribuição tributária para frente, esclarece que o ICMS-ST não se aplica, inciso 1 do artigo 264 do RICMES, quando o estabelecimento industrial adquirente da mercadoria a integre ou consuma em seu processo de industrialização. Noutros dizeres, mesmo sendo estabelecimento industrial, se a mercadoria adquirida não integrar o processo de industrialização, deve ser mantido o regime da ST, e não aplicada a regra da exclusão prevista no inciso 1 do artigo 264 do RICMES. Dessa forma, infere-se que a caracterização do contribuinte como estabelecimento industrial deve se dar especificamente em relação à mercadoria analisada, em caso sucata de metal. Com efeito, dada a demonstração de que as remessas para industrialização de terceiros se referem somente à chapa de aço de bobinas, é de rigor concluir que a autuada não figura como industrial, o que afasta as exigências fiscais formuladas no AIM. Ademais, acolho o argumento sustentado pela autuada, no sentido de que não há na legislação estadual previsão legal para a equiparação pretendida pela fiscalização. Tal entendimento decorre do fato, inclusive, de que a própria consultoria tributária reconhece que a equiparação prevista na legislação tributária federal é irrelevante para fins estaduais, conforme a resposta à consulta 8855 de 2016, que eu vou deixar de ler. Nesse passo, ainda que se entenda pela possibilidade de análise das operações da autuada de forma unificada, e ainda que equiparada a estabelecimento industrial para fins da legislação federal, a legislação estadual não possui tal previsão, de forma que a autuada não pode ser enquadrada como equiparada industrial para fins de recolhimentos do ICM. A mais, no entanto, a realização de desbobinamento e corte de chapas de aço não são considerados industrialização. É o que estabelece a Receita Federal, através da solução de consulta número tal e parecer tal, cujos trechos estão transcritos, mas eu também vou deixar de ler, por ser texto legal aí disponível. Desse modo, conforme a interpretação consolidada da Receita Federal do Brasil, de que o desbobinamento e o corte de chapas de aço não são considerados operações de industrialização, reputa-se improcedente e indevida a equiparação do estabelecimento da autuada como industrial. Sendo assim, em relação às alegações de vendas de chapas cortadas sob medida e remessa para industrialização de terceiros, a autuada não nega tais operações com bobinas e laminados, que não são objetos do AIM, mas esclarece que essas são realizadas por terceiros e não a caracterizam como estabelecimento industrializador, seja para fins da legislação federal, seja para fins da legislação estadual. Adicionalmente, restou demonstrado pela autuada, através das fotos da sua sede, de que não realiza industrialização do seu estabelecimento. As remessas de bobinas de chapas de aço para corte e estabelecimento de terceiros não a caracterizam como industrial para fins das operações com sucata, especificamente quanto às remessas de sucatas para terceiros. Esclareceu a autuada que tais operações são, em verdade, pequenas quantidades de sobras de bobinas e chapas de aço, que chegam deformadas e irregulares, e são enviadas para alinhamento e preparação para revenda, o que, por óbvio, também não constitui processo industrial. A discussão sobre o controle de estoque por NCM, em contraposição à descrição do produto, levantada pela fiscalização para inferir industrialização, também deve ser rechaçada. A autuada explicou que seu controle de estoque de inventário era realizado pela descrição do produto e não pela NCM, devido à natureza das sucatas. Embora admita o equívoco formal na escrituração por NCM, a autuada corretamente argumenta que esse erro formal não tem o condão de descaracterizar sua operação de revenda. Ademais, o próprio laudo técnico apresentado pela autuada, as folhas, demonstrou que não há como reconstituir a movimentação de estoque a partir de apenas notas fiscais de entrada e saída por NCM. A fiscalização não comprovou a realização de processos industriais no estabelecimento da autuada. E a alteração de NCM de sucatas não implica necessariamente no processo industrial.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova da suposta afirmação dos sócios da autuada sobre o beneficiamento de sucata. A tentativa da decisão de primeira instância de inferir a veracidade da afirmação por ser factível deve ser afastada, pois justamente evidencia a falta de clareza quanto à existência. Por fim, o argumento fiscal de que o domínio INDBR do site da autuada comprovaria sua natureza industrial é desprovido de fundamento legal e jurídico. A escolha de um domínio não tem o condão de caracterizar ou de vincular a empresa a uma atividade específica como a industrial. Dispositivo ante o exposto, conheço do recurso e no mérito. Dou-lhe provimento para cancelar os itens 2, 4 e 5 do presente aí. É como eu voto, submeto meus pares para apreciação e devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. O voto já está registrado em debates. Apresentação fiscal, doutor Tiago, tem alguma consideração? Olá, bom dia a todos. Presidente, trata-se de uma questão de análise de fatos, né? Os fatos estão postos, acho que a representação fiscal analisou ali no seu recurso ordinário todos esses fatos com uma opinião diferente da do Dr. João Marcelo, né? Mas em relação a isso, o Dr. João Marcelo apresentou a análise dele, cancelando o AI. Não existem assim fatos novos, coisas novas para nós acrescentarmos, né? Então eu creio que é um juízo que realmente cabe aí à Câmara fazer e valorar esses fatos aí. O nosso pedido é pelo não provimento do recurso ordinário. Obrigado. Perfeito, agradeço. De fato, realmente são questões interpretativas, né? E realmente os fatos estão aí colocados a debate. Doutor Samuel, alguma consideração? Sem consideração, presidente, vou acompanhar o Dr. João Marcelo. Perfeito. Doutor Zulli? Sem considerações, eu já tinha visto o voto, concordei, eu sei que existem outros processos no mesmo sentido, pesquisei, tá? E eu vou acompanhar o doutor João Marcelo, porque realmente é uma questão factual, né? É aquilo que acontece, eu vou dizer, no dia a dia das empresas, tá? E que efetivamente não gera a exigência de tributo. Eu vou acompanhá-lo. Perfeito. Eu também informo que vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo, também já tinha lido e eu anuo aí com as considerações. Feitas essas considerações, eu faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Será que prevaleceu o voto de relatoria que proveu o recurso ordinário? Foi assim que votado. Agradeço ao doutor pela presença. Eu agradeço a atenção dos doutores, doutor Tiago também, e uma excelente sessão. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Obrigado. Vamos seguir aqui com os processos do Zulli, começando com o primeiro, 5036-380, Frederico Gobo Soldeira. Eles estão pautados juntos porque eles se correlacionam em razão da fraude estruturada que teria sido aí identificada pelo fisco. Então, eles envolvem o mesmo tipo de operação, né, a mesma fraude, por isso eles estão pautados juntos, eles são muito semelhantes entre si. Mas por uma questão de organização, vamos começar pelo primeiro. E, doutor Zulli, não há sustentação oral, então acho que um apanhado geral aí resolve a questão da leitura. Fica à vontade aí. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? Na verdade, aqui, nós estamos diante de uma situação que é evidentemente de fraude estruturada, há responsabilidade
solidária, são infrações relativas aos documentos fiscais. E os dois são muito próximos, tá? Algumas divergências, mas inclusive envolvem em alguns momentos os mesmos partícipes, tá? E são infrações relativas aos documentos fiscais, empréstimos fiscais, por ter emitido no mês de março de 22, conforme detalhado no demonstrativo 1, notas fiscais de produtor no valor de X, na saída de mercadoria, soja, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Os documentos fiscais, essa parte é muito importante, tá? Desta autuação estiveram como destinatária a empresa Adorno Comércio de Produtos e Alimentos Eireli, que teve sua inscrição estadual considerada nula desde a abertura na simulação da existência de estabelecimento por meio de processo tal, resultando na decretação da inidoneidade de todos os documentos fiscais por ela emitidos. As operações internas com soja estão amparadas por deferimento previsto nos termos do artigo 310, inciso 2º do RICMS, tendo ocorrido a quebra nos termos do artigo 428, inciso 3º do RICMS, motivo pelo qual está sendo cobrado ICMS alíquota de 18% no montante de X, conforme apurado pelo FISC. As mercadorias foram descarregadas nas dependências da empresa Giassante Comércio Atacadista de cereais, tá? Nós temos a fraude estruturada, eu costumo dizer que é uma nova forma de fiscalização, quer dizer, não tão nova, tá? Eu já examinei ela há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e nós tínhamos aí uma fraude muito grande, só que a fraude lá era um pouquinho diferente. Envolvia também substituição tributária, não o diferimento, tá? Mas o objetivo, a forma, tudo é muito parecida. E o que era formado por várias empresas, tá? E é uma nova forma de fiscalizar. A Receita Federal já vinha adotando esse tipo de fiscalização. No outro, houve até como é que eu diria, não uma perseguição, mas foram seguidos os caminhões para saber aonde ele ia. Então, o fisco ele constatou e, na hora, ele adotou a medida necessária, tá? Da onde estavam sendo efetivamente descarregadas as mercadorias. Então, é uma nova forma de autuar, tá? De buscar efetivamente a realidade dos fatos. O contribuinte, ele traz uma substanciosa defesa, tá? E diz que o artigo 28 do regulamento contém todas as providências e diligências legais determinadas para a verificação da regularidade, cumpriu a norma que por adotar as condutas de Estado prefixo, indo até mesmo além de outras providências superiores às exigências das normas legais. E aí lembra a súmula 509, lembra efetivamente o recurso representativo de controvérsia, que é aquele nosso conhecido 148444 de Minas Gerais, né? Enfim, diz ainda que, olha, que embora a administração pública confesse que tal empresa está ativa, sustenta que houve dissimulação da real operação ocorrida com outrem ou agiante comércio atacadista de cereais, mas as autoridades não trazem nenhuma prova de que haveria, no contrário, traz dissimulada que a administração pública tenta espelhar contratos de venda de grãos apreendidos com a Giansate, seriam a prova de simulação. Enfim, na verdade, essa é a fraude estruturada, essa é a nova forma de se fiscalizar, verificar efetivamente, né? Como é que se diria antigamente lá na Inglaterra, tá? Que era tirar a máscara, ver atrás do que tem da operação. Nada mais, nada menos do que isso. Solidários também apresentam defesa e recurso, tá? E efetivamente analisada, e a autuação, tá? O fisco bem manifestou-se, tá? E a autuação foi mantida pela decisão de primeira instância, tá? Ainda quanto à solidariedade, né, diz no item 128, portanto, em vista do exposto, não se vislumbra óbitos para a atribuição da responsabilidade solidária a Giante e ao senhor Anderson Marcelo Leitão.
apresentaram recurso ordinário, tá? Mas repetindo argumentos de defesa, e efetivamente aqui eu vou dizer que encerro o meu relatório, e como efetivamente não tem, só deixa eu datar aqui. Não tem sustentação oral presente, tá? Eu efetivamente passo ao voto e digo que do exame que efetuo, dos autos constatos preliminares objetivos a serem enfrentados, a saber, arguição de nulidade do lançamento. Mas eu vou ser bem objetivo, analisando o lançamento, ele atende toda a legislação, atende a nossa lei processual, né, que nós estamos discutindo agora no CODECOM, sugestões à alteração e atualização da lei, adequação ao CPC, né? Tá? Porque a nossa lei é anterior ao próprio CPC. E, enfim, eu não vejo, eu digo ainda, ademais, o fato de ter sido requisitada a força policial apenas corrobora com a situação, indício flagrante de ocorrência de fraude estruturada, a garantia de execução do trabalho fiscal, fraude essa perpetrada pelo autuário e seus solidários. Tá? Porque ele reclama, não, mas o fisco não precisaria ter feito isso. Não, ao contrário, ainda lembro o artigo 500 que eu transcrevo e deixo de ler, e digo que tal sorte em razão das providências por parte do fisco, e um ou a mais aqui eu vou tirar, do fisco foi atendido o devido processo legal, foi cumprido, tendo autuado e solidário sido condições de apresentar todos os meios de prova, mesmo após a ação fiscal, no estabelecimento da Gianstante, tá? Veja também que o estabelecimento da empresa não é inviolável ao fisco, que ele reclama isso, nos termos do artigo 76A da 6374, tendo o magistrado apenas determinado a verificação de que as ações foram feitas dentro dos limites legais, no momento que se falar em anulação da ação fiscal, vide os documentos que permanecem em poder do fisco. Lembro 76, transcrevo. Enfim, afasto as preliminares, tá? Efetivamente, transcrevo conceitos, falo sobre o outro Jean Martins, afirma disciplinar a relação jurídica subjacente à atividade da investigação implica em determinar as prerrogativas e limites da ação investigadora estatal em relação ao indivíduo. Trago conceitos de como é que seria, trago questões da nossa lei maior, tá? O direito, as garantias. Lembro o Hugo de Brito Machado, que agora nós temos o Hugo de Brito Machado, que escreve, acho interessantíssimo, só uma parte, sobre inteligência artificial. É muito bom ler, porque nós estamos com ela no nosso pé. Acerca da matéria, Leandro Pausa destaca que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é o mesmo adotado pelo doutrina. O Supremo tem entendido que, não obstante a prerrogativa do fisco na análise de documentos, os agentes fiscais só podem ingressar em escritório da empresa quando autorizados pelo proprietário, gerente e suporte. Em caso de recurso, não pode o agente simplesmente requerer o auxílio de força para isso, que forte a garantia de inviolabilidade do investigo ou punido. A respeito do tema, veja o número tal, perfeito, e faço referência ao fato que o fisco tinha, inclusive, hora de fiscalização, tudo, tá? Então, não vejo também nenhum problema. Ainda quanto à existência de medida judicial juntada ao processo com a defesa, já o culto julgador em sua decisão a ela faz referência e destacou. Item 54, em relação à ação juizada pela Gianstante, com vistas ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos de busca, apreensão e cópia de documentos e arquivos, com devolução de todo o material apreendido e a destruição de todas as cópias em poder da fiscalização, cumpre ressaltar que a decisão proferida pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública não é definitiva. E a fonte efetivamente, eu trago o endereço, consulta em 5/12/24, sendo assim, não há de se falar até o presente momento que em irregularidade praticada na Operação Impacto. Só deixa eu colocar uma justifiquinha aqui. Quanto à medida judicial interposta pela empresa Adorno, segundo consta, ela teve a sua inscrição estadual considerada nula desde a abertura por simulação de existência de estabelecimentos por meio do processo tal, resultante da declaração de nulidade de todos os seus documentos.
Verifico, porém, as folhas 4884 consta manual de segurança, a diretoria executiva da administração tributária, vistos ou impetrantes, não instruiu os autos com documentos suficientes que indiquem a razão da suspensão das inscrições, de forma que não é possível avaliar a regularidade do auto administrativo praticado, o que inviabiliza a concessão de liminar. Cabia ao impetrante diligenciar junto à Fazenda Pública a fim de obter a documentação necessária à comprovação de seus direitos. Não tendo feito imprescindível o estabelecimento do contraditório prévio em juízo. E assim segue, tá? Então, realmente, nessa parte também eu analisei, tá? E não vejo que nós estejamos aqui em situação, isso foi em 8 de setembro de 21, tá? Indico aqui o juiz que proferiu a decisão, tá? E o original eu indico o acesso ao processo. Após logo o processamento dos autos, excomunhou na seguinte decisão e transcrevam no Conselho de Segurança por fim de determinar que a autoridade coautora restabeleça a inscrição estadual, se o caso, e o acesso da impetente a regular a emissão de notas fiscais até que seja instaurado o devido processo administrativo e permitido ao impetrante o direito de contraditória, custos do impetrado sem honorários advocatícios. Tá? Advém, então, competente recurso contra a referida decisão, sem dúvida, a inscrição da empresa atacadista, né, falo indireta da fraude estruturada, e a expressão balança do destinatário está correta, uma vez que o efetivo destinatário foi a própria Jansat e não a empresa Adorno. Tá? Analiso esses fatos e efetivamente falo dessa situação e estou afastando todas as preliminares por não estar ocorrendo. Em seguida, eu analiso meu voto, é um pouquinho grande, mas não tanto, tá? Não é que nem a minha exposição de ontem, que tinha 44 laudas, né, no voto de reclamação, mas eu analiso efetivamente a fraude, os documentos da autuação que tiveram como destinatária a empresa Adorno, perfeito, consideradas nulas desde a abertura por simulação de existência e estabelecimento do processo. As operações internas funcionais estão paradas pelo deferimento. Eu indico a legislação que foi bem apontada pelo fisco, tá? Conforme apurado pelo fisco, as mercadorias foram descarregadas nas dependências da empresa Jansat, conforme detalhado no relatório circunstanciado deste AIN, tá? Examine os autos que o processo encontra devidamente instruído, com análise de provas e infrações, conforme detalhado no demonstrativo. Examinando os autos ainda, cabe destacar que a responsabilidade solidária foi muito bem imposta. Vou tirar o S aqui, porque ficou a mais. A aposta é indicada pelo fisco. Está caracterizada, demonstrada e provada além de fundamentada legalmente. Trata-se de recurso ordinário contra a eleição regular que declarou procedente ou ainda com a interessada emitido no mês de março de 22, conforme detalhado no demonstrativo 1, notas fiscais de produtor de saída de soja, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destinos. Os documentos fiscais desta autuação tiveram como destinatária a empresa Adorno, tá? Aqui a inscrição estadual considerada nula desde a abertura por simulação de existência, resultando no operações internas, tá? E descrevo. Consta que as mercadorias foram descarregadas nas dependências da empresa Jansat, comércio atacadista, conforme detalhado no relatório circunstanciado. Eu até falo, verdade, até essa questão da idoneidade da Adorno, ela acaba sendo superada pelo simples fato de que ficou constatado e provado, tá, que as mercadorias não seguiram para ela, mas sim para a Jansat Comércio e Indústria Atacadista. Essa é a grande questão, essa é a grande fraude estruturada. Ainda analisando o processo, constato que o fisco, para comprovar os fatos, juntou relatórios circunstanciados, contratos, notificação, demonstrativos, relatórios de informações fiscais, anexos, inidôneo, Adorno, comércio, analisando os autos, cabe considerar que as ocorrências das irregularidades foram demonstradas pelo fisco, tá? Digo que ela é extunc, né, a questão, perfeito, digo da irregularidade nas saídas simuladas, para a empresa que seria até em tese de fachada, perfeito? E após transcrever a legislação, lembrar
o nosso grande mestre Rui Barbosa Nogueira, em seu brilhante trabalho, curso de Direito Tributário, meu professor, tá? Ele diz que o poder fiscalizar a tendência moderna em matéria do controle fiscal é organizar mecanismos de cumprimento das obrigações tributárias sobre base de colaboração entre fisco e contribuinte. Tá? Cito a obra minha, tenho aqui em meu acervo. Tá? Lembro o meu grande amigo e colega de tribunal, Paulo Celso Edson Bonilha, e transcrevo também. Tá? Enfim, para mim fica evidente aqui onde eu digo, ainda destacamos entender que a simulação resulta de artifício, fingimento na prática ou na execução de um ato ou contrato com a intenção de enganar ou de mostrar o irreal como verdadeiro ou lhe dando a aparência de que não possui. Simulação, pois é o disfarce, a simulação, a imitação, a aparência, o arremedo, ou qualquer prática que se afaste da realidade ou da verdade no desejo de mostrar ou de fazer crer coisa diversa. Embora a simulação vise esconder a verdade acerca do que se fez, ou se procure aparentar o que não é real, desde que assentam no ficto, não se confunde e nem é de rigor falsidade. Aqui eu lembro 184, tá? E, enfim, efetivamente, para mim, tá, para não redundar na leitura, né? E efetivamente, bem caracterizada a situação. Digo que no relatório, eu estou pulando, relatório fiscal circunstanciado, o fisco bem esclarece, foram identificadas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa de existência simulada denominada Adorno, tendo como contrapartida notas fiscais emitidas pelo autuado. A citada empresa teve a sua inscrição considerada nula desde a abertura por simulação de existência, mediante processo de constatação de nulidade, juntamente com diversas outras empresas também irregulares. Foi utilizada a empresa Jansante para adquirir grãos sem que emitisse suas próprias notas fiscais de entrada, conforme explanado no item 6 do relatório análise. Ainda informa o fisco que Anderson Marcel Leitão, indicado como corretor das negociações, ficou no quadro societário da Jansante no período de 2 de 6 a 10 de 14, e não obstante o tempo corrido, desde a sua saída, essa pessoa se encontrava nas dependências da empresa no dia 28 de 6/22, ocupando a mesa ao lado da mesa do senhor Antônio Renato Jansante, atual titular da empresa. E assim, efetivamente, eu analisei. Faço também, depois, né, de dizer, nesse sentido, portanto, fica demonstrado e caracterizado pelo fisco a irregularidade apontada na inicial, e passo a analisar a questão dos responsáveis solidários, né, das pessoas solidárias. E aí eu digo que nos refere à sociedade de alegações impostas no recurso solidário, naturalmente a argumentação relativa acerca da não comprovação da responsabilidade solidária, no artigo 124 do CTN, que eu transcrevo, né, o interesse comum ocorre, inclusive, entre pessoas que ocupam postos diferentes na operação ou prestação, em razão da existência de interesse econômico na realização do suporte fático que originou a obrigação tributária. A lei paulista estabelece, então, de forma clara, e eu transcrevo aqui o 9º inciso 11 e o parágrafo único também deste de lei. Tá? Então, para mim, fica efetivamente como demonstrado de as provas dos autos, caracterizada, lembro Paulo de Barros Carvalho a respeito, tá? A situação da Jansante, e efetivamente, ao final, nesse sentido, feitas as considerações, mantém a responsabilidade solidária na forma como atribuída pelo fisco. Assim sendo, conheço dos recursos ordinários interpostos e, a eles, nego o provimento para manter, assim, a decisão recorrida. Multa, com relação à multa, todos conhecem meu entendimento, inclusive quanto à constatoriedade na multa. Aqui, no caso de se considerar a relevação da multa, eu também faço referência e lembro decisões. Finalmente, eu, presidente pessoal do ministro da Habilidade, conheço do recurso, sendo que a ele nego provimento nesta data de
26 de junho, estamos terminando o semestre de 2025. Assim que eu voto, vou registrar. Dúvidas? Não, Zuli. Agradeço pelo voto. Desculpa pelo cansaço. Imagine, embora o processo ele é ao mesmo tempo um paradoxo, ao mesmo tempo complexo e simples, né? Porque, na verdade, essa fraude estruturada, ela tem essa empresa adjacente, que é solidária, como a, a estrutura que conduz toda essa fraude, porque basicamente ela supostamente atuaria como corretora de grãos e na verdade ela é quem de fato adquire isso e paga por Isso. isso, inclusive, né? Porque e a simplicidade da autuação está aqui. Nem nesse voto nem no próximo os contribuintes comprovam que pagaram para aliás, pagaram não, que receberam E das receberam. empresas inidôneas, né? Pelo contrário, o fisco demonstrou através de uns relatórios de pagamento que foi essa empresa adjacente que pagou por essa mercadoria. Bem, se você é corretora de grãos, você receberia Uma pela comissão. comissão e não pagaria pelos grãos. Então, isso evidencia que, na verdade, quem comprou foram eles, né? Então, assim, está muito claro e as provas da boa-fé não existem, porque não existe negociação com essas empresas inidôneas. E um ponto que me chamou muita atenção são as autuadas, né? No caso, são dois produtores rurais, mais essa solidária, que é adjacente, mais a pessoa física, que seria esse sócio de fato aí dessa empresa adjacente. São, em tese, interesses conflitantes, cada um tem que defender o seu. Mas, obviamente, isso pode ser só uma coincidência. Todas as defesas, inclusive nos dois autos de infração, são feitos pelo mesmo escritório de advocacia. Está tudo muito concatenado, o que acaba afastando ou minorando essa ideia de que todo mundo é independente. Pelo contrário, isso para mim só reforça que está todo mundo numa sintonia muito estranha, tá? Então, estou acompanhando o Dr. Zuli. Dr. Tiago, alguma consideração? Sim, presidente. Tanto num caso como no outro, não teve uma decisão do TJ. Vocês chegaram a ver isso? Eles, Sim. eles colacionaram só para ter certeza se isso não tem impacto para a gente. Então, esse é um ponto bem curioso. Essa ação judicial, ela é promovida por essa empresa adjacente, que é a Solidária, para que para anular o procedimento fiscalizatório não, na verdade eu acho que o Tiago fala da ação que foi promovida pela adjacente, que foi até uma Sim. juntada aí da decisão final. A fiscalização fez o trabalho de fiscalização, foi lá de surpresa na sede da empresa adjacente e eles contestam essa atuação da fiscalização naquele dia, porque eles foram lá com polícia, né, adentraram no estabelecimento, pegaram toda a documentação e a empresa contesta isso dizendo, a notificação diz que eu tinha que entregar em 5 dias, por que vocês vieram com polícia aqui? Os fiscais ofenderam os meus funcionários, enfim, várias coisas como se a fiscalização chegasse lá quebrando tudo, destruindo tudo. Então criaram uma narrativa. Essa narrativa ela foi encampada pelo judiciário, porque houve uma decisão final. Não há trânsito em julgado, mas houve uma decisão colegiada em segundo grau, validando a decisão de primeira instância que anulou aquele ato fiscalizatório, mandando devolver toda a documentação. Ponto. A decisão, nem de primeira nem de segunda instância, diz qual seria a ramificação disso, né? Se a anulação desse ato, ele refletiria de forma a anular todo o resto, inclusive a autuação fiscal. Não diz nada, simplesmente diz aquele ato fiscalizatório está anulado, devolve a documentação e ponto.
Inclusive, a decisão de segunda instância faz uns apontamentos no sentido de que outras coisas, como por exemplo a presença de polícia, da polícia militar ou outros fatos, não são motivos de anulação, mas entendeu que tinha que devolver essa documentação. A análise consequencial disso, para mim, é atribuição só do Poder Judiciário e digo mais, com a judicância preventa desse juiz aí que decidiu isso, porque nada é falado, ou seja, se o contribuinte entender que a própria autuação ela está nulificada por tudo isso, algo que o fisco contesta, porque diz não foi apenas aquele ato fiscalizatório que culminou nesse auto de infração. A gente foi mais um elemento para corroborar com essa fraude estruturada, afinal de contas. Não tem as provas da boa-fé, não tem nada, enfim, é como se a autuação não dependesse só disso. Mas evidentemente, há elementos lá que poderiam fortalecer essa autuação. Então, tirar isso do mundo jurídico, qual consequência tem? Não cabe, para mim, não cabe a nós analisar isso, porque a gente está avançando demais num exercício de judicância que não nos pertence, né? Pelo menos é a minha opinião, e eu acho que só o judiciário vai poder dizer sobre isso. Não há nada. Seria diferente se na decisão judicial falasse anulo todos os atos, ele consequência, inclusive o auto de infração. Aí, obviamente, a gente analisaria se nos compete, aliás, a decisão nem nos competiria, a gente mandaria para a PGE para ver a consequência, mas nesse caso eu nem penso que é o caso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, que podem ser correlacionados, só que aí o judiciário é que vai dizer. Essa é a minha análise que faço disso, mas está em debates. Efetivamente, eu fiz referência a isso, talvez eu até tenha pulado alguma coisinha para ser mais célere, porque não havia uma importância extrema dentro da análise, mas o que efetivamente eu costumo brincar e dizer que é o PDV, ao ponto de vista do observador, né? E, lógico, por parte do fisco, a forma como foi feita, tá? O contribuinte vai se contrapor. Mas isso foi feito uma operação daquela tipo impacto, né? Para quê? Para poder complementar toda a outra estrutura das operações irregulares que estavam sendo feitas. Então, o fisco foi lá e fechou, né, com essa forma de agir, porque se fosse de forma contrária, efetivamente ele sequer conseguiria essas provas, porque elas teriam sumido antes. E o Poder Judiciário, na verdade, ele analisa, não vou dizer até um pouco superficialmente, mas ele analisa aquilo que foi colocado pelos próprios contribuintes e não desce nem sequer a esse detalhe do tipo de operação, porque é o ponto de vista do contribuinte, do fisco, e aí a conclusão que poderia chegar ao Poder Judiciário, mas ela não desceu a essa forma de análise, porque sequer seria o caso. Eu acho que o relatório, as notas lá explicativas estão muito bem colocadas, né, dizendo do conjunto que aconteceu. Por isso, eu não tenho dúvidas quanto a isso, e é o que nós vamos ver se repete no próximo processo, tá? Perfeito. Alguma consideração adicional, Tiago? Não, presidente, nenhuma. Era mais para saber se os senhores tinham olhado, porque foi trazido bem no finalzinho, né? Sim. Então, só para ver Sim. se todos estavam assim cientes disso, e eu também compartilho dessa forma de ver. Tá bom? Perfeito. Obrigado, presidente. Imagina, doutor Samuel, Sem considerações, presidente. Vou acompanhar o doutor Zuli. doutor Marcelo, Em considerações, vou acompanhar. Parabenizo tudo. também vou acompanhar. É, já está votado aqui, então Já encerro está aqui os registrado, já debates está em ordem. e faço a verificação do quórum. Votação iniciada.
Mas é aquilo, Thiago, eu tenho certeza absoluta que esse debate não encerra aqui por conta desse consequente aí. Eles vão realmente se apoiar muito nessa questão, muito mesmo. É, e acho que só o judiciário vai solver esse ponto. Encerro aqui a votação. Nem muito competiria a nós aqui examinar, né? E o físico, ele cumpriu o seu dever legal. Claro. Vamos seguir para o próximo, 5036-526, que, como eu já antecipei, é o mesmo patrocínio, é a mesma linha defensiva, são os mesmos argumentos, nada muda. Então, assim, por mim, doutor Zulli, eu só registrava porque é a mesma coisa, né? Mas se tiver alguma consideração adicional, Eu estou abrindo, olha, Frederico Gomes, só deixa eu salvar aqui, fechar aquilo. Vou fechar. Agora vamos abrir um outro que é o José Luiz da Costa. Na verdade, são os mesmos. Olha, emissão de documentos fiscais de produtor rural na saída de mercadoria soja está em soro, considerado declaração falsa de destino à acusação. Cadê meu ponteirinho? Está aqui meu ponteirinho. Tá? Os solidários aqui são, veja aqui, tá? É o Anderson Marcial Leitão e o Jansen. Tá? Então, vamos começar a se repetir, né? Tá? E a acusação emitiu nos meses de julho e dezembro de novembro, aliás, de 20, maio, outubro e novembro de 21, conforme detalhado no administrativo, notas fiscais, consignando declaração falsa contra os destinos. Os documentos fiscais desta atuação tiveram como destinatárias as empresas que tiveram suas inscrições estatuais consideradas nulas por meio de processo administrativo, resultando na decretação de nulidade de todos os documentos fiscais por ele emitidos. Tá? A empresa Campo Cerealista, Golden Cereais, aqui vai se ampliando o leque. Eu tenho certeza que eu não fui procurar, mas eu tenho certeza que se eu começar a procurar no sistema da Fazenda, aqui que salve seu trabalho antes de continuar, cancelar. Tá? Que nós vamos encontrar outros autos com as mesmas personagens, ou pelo menos duas personagens que se identificam, e outros que fizeram parte da fraude estruturada. Tá? A defesa também, os argumentos são muito, muito próximos. Tá? O fato de ser ou não mesmo escritório de advocacia, isso pode até acontecer, não é algo que me chamou muita a atenção. Tá? No andamento do feito, aqui é interessante, andamento ficou ando um pouco ruim para digitar, que eu desloquei o braço. Tá? Consta a informação de que a ação mencionada em defesa teria sido julgada procedente. Assim, a observância do contraditório foi convertida em diligência, então houve diligência em razão das medidas que foram adotadas, tá? Eu pulei para cima. Então, a operação teria se dado nos estritos limites da lei, não havendo afronta, e a decisão de primeira instância julgou, então, procedente, perfeito, a autuação, tá? Então, até aqui não tem. O recurso ordinário também, ele segue a mesma coisa, daquele outro. As alegadas empresas de fachada estariam irregulares à época das operações. As empresas arroladas são Campo Cerealista, Golden Cereais Comércio de Representações, Maxi Correia, Cid Comércio, tá? Em representações e representações atacadistas da Eireli. Diz em seguida que a empresa Max Correia, beneficiamento da Eireli, conforme relatado, teve as suas inscrições reativadas por medida judicial, por oferir nos autos processo multado de decisão com trânsito julgado para determinar a ilegalidade da declaração de nulidade. As provas determinam a existência da empresa AMJ Tatuí, tá? Empresas de fachada. Então, eu analiso cada uma delas e a aplicação
penalidades. Tá? Há também argumentos de nulidade no recurso ordinário por parte dos solidários, tá? E da regularidade das operações da boa-fé, mas não há prova daquelas que nós sempre analisamos do 509 da boa-fé, tá? E os argumentos também em relação à relação da multa, essas coisas. Perfeito? Aqui eu não tinha certeza se iria haver ou não a sustentação oral, eu só vou arrancar aquele que eu faço de sempre e colocar a sustentação oral não realizada. 5 e 6. Eu vou tentar seguir um ritmo daquilo que não se... legal. Cadê meu ponteirinho? Então, meu ponteirinho está sumindo aqui. Tá, essa preliminar, então, de nulidade, né, da medida judicial, aquela questão da empresa vencente, até que agora, por último, nós falamos nela, né? Referir a medida judicial examinando o comércio, embora não observe que a medida judicial que favorecer de forma definitiva a empresa agenciante altere o resultado da ação fiscal contra a autuada e não contra a agenciante, que, aliás, figura em muitos outros processos em curso perante esta Secretaria da Fazenda. Ainda cumpre destacar que o lançamento efetuado pelo senhor doutor fiscal de renda está, quanto aos procedimentos fiscais que adotou, esses encontram de perfeita consonância com a legislação. Lembro ainda a Lei Complementar 939, que é a do CODECON, né? E transcrevo os respectivos artigos, e o andamento processal, o nosso artigo 34 também, tá? E recheei aqui da nossa, eu deixei de ler. Esse é o seu dever de ofício, em relação ao ofício, que foi integralmente realizado na Constituição do Crédito Tributário, como lhe é de cumprimento de forma da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, bem como disciplina a Lei 6374 e o regulamento, tá, atualmente a Lei 13457, que é a nossa lei processual de lançamento. Todos os diplomas legais foram atendidos. Né? E aquilo que eu até dei uma puladinha no outro, que eu falei, efetivamente, qualquer medida judicial da agenciante, ela pode até ser ao seu alcance, mas não vai subir para determinar a nulidade do quê? Do auto de infração em relação ao próprio autuado, né? O devedor principal. Tá? Então, eu faço essa referência, lembro 142 do CTN, transcrevo, faço análise de que foram atendidos, também da que não há mácula quanto à ampla defesa e contraditório. Tá? Aqui são 2 itens, né? Então, eu separei os 2 itens e digo, examinando o auto observo que caiu norma devidamente instruído com elementos e provas, infrações relativas a documentos fiscais, examino cada um emitiu nos meses de julho e novembro de 20, conforme demonstrativo de saída de mercadorias, consignando declaração falsa com estabelecimento de ensino. Emitido no mês de junho de 22, conforme detalhado. Cabe destacar nesse exame que o interessado e responsável solidário apresentaram petições trazendo informações da arrecadação ordinária. Em obediência ao contraditório, foi convertido em diligência para que o ofício se manifestasse. Diz a parte interessada que, ao longo dos autos por petição, que diante da manifestação fiscal quanto à sentença proferida nos autos da ação ordinária, o processo fiscal agitado para declarar a nulidade da ação fiscal, face aos abusos, excessos e ilegalidade cometidos pelas autoridades fiscais, julgado totalmente procedimento dos pedidos para determinar a nulidade de todo o procedimento, inclusive em auto-infração. Os impugnantes seriam em todos os seus termos em manifestação. Ainda assim, a severa nulidade declarada por sentença judicial deve, por ser assim, também ser reconhecida no auto-infração e baseia-se em tal procedimento. Cabe ainda aqui fazer referência ao andamento do processo resultado da medida judicial, e aqui eu trouxe parte do processo, que é a agenciante, a Fazenda, tá? Remetido do processo, recorrente ao governo do Estado de São Paulo, referida à ação ordinária interposta pela empresa agenciante, decorrer de seu entendimento de que ocorreu a violação do devido processo legal em ampla defesa, pois
deveria ter sido garantido a ele o prazo constante na notificação escrita de 5 dias para apresentar ou franquear acesso aos documentos solicitados, bem como o fisco teria realizado uma verdadeira defasa sem ordem judicial de ingresso em seu escritório e apreensão de bens. Veja, nós não precisamos disso em razão da operação impacto, e eu posso, inclusive, depois vir com a ordem de fiscalização, a que a lei diz. Assim é que, nesse sentido, apresentou referida ação ordinária, processo para discutir tais violações das garantias. Todavia, não obstante o resultado da referida medida judicial, juntado às folhas 4.960 seguintes, cabe destacar a referida MJ tem como objetivo o seguinte fato. Na manhã do dia 28 de 6 de 2022, por volta das 9h30, a autora teve o seu escritório invadido, tá? Uma expressão forte que não se coaduna com essa legislação, invadido por auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, acompanhado de policiais militares que cercaram todas as saídas, informando o início a uma fiscalização para aferir o cumprimento de obrigações tributárias principais acessórias. Observe-se que isso ocorreu sem que a autora tivesse recebido qualquer notificação ou solicitação prévia de documento, e o mais grave, sem ordem judicial de que autorizasse o ingresso dos agentes e a busca e apreensão de que se seguiu, como adiante se recordará, portanto, ainda que os agentes do Estado ocasionam mesmo que invasão. Diz ainda que, que tudo que os fiscais apresentaram foi uma ordem de serviço fiscal, OSF. Então, a fiscalização estava munida do documento que efetivamente lhe garantia estar presente lá, que é a ordem de fiscalização. Documento número 3, determinando o início dos trabalhos fiscais. Apesar da data de 24 de 6 de 22, essa ordem foi entregue pela primeira vez autuada naquela oportunidade, atualmente constatada como concluída nos sistemas da Cefaz. Indagada sobre a ausência de ordem judicial, os fiscais observaram que, por se tratar de local público, aquele não se faria necessário. Observam, no entanto, que o local onde é realizada essa arbitrária diligência, o escritório da empresa, uma área de estabelecimento comercial não aberto ao público. Os auditores fiscais, desde o início, agiram de maneira truculenta, mesmo sem encontrar resistência por parte dos funcionários autuados, nada solicitaram e ocuparam de início os postos de trabalho desses que foram obrigados a deixá-lo sem tocar em nada, inclusive em seus bens pessoais. Arcabouço, equipamentos, documentos, algum documento pessoal e copiando arquivos digitais, tá aí o termo tal, conforme relatado pelo titular da empresa em boletim de ocorrência. A fiscalização nada pediu, invadiu o escritório e se apropriou de documentos sem ordem, sem mandato e sem fiscalização em andamento. Valeu-se de apoio policial para não ser impedido. Ainda mais chocante é o relato feito por Diego Ramon de Mello, funcionário da autora, que presenciou o ocorrido ao tabelião de notas e protesto de Taquarituba. As filmagens referidas demonstram os testemunhos do titular. Como demonstrado no item anterior, a autora foi objeto de verdadeira devassa, sem ordem judicial, de ingresso em seu escritório ou de apreensão de seus equipamentos e documentos sem prévia intimação para prestar esclarecimento. E assim vai o reclamo dela. Tá? Esquecendo da questão da operação empática, de que o fisco estava munido da ordem de fiscalização, que é aquele que garante a própria lei do, vou dizer, do Codecon, a gente apelida ela assim lá, tá? Assim, o garante, a nossa legislação, perfeito, ele diz que ele requer que a concessão de tutela de urgência inaudita interim partes para determinar ao réu que devolva de imediato todo o material, que mantenha lacrada até a utilização posterior, que na existência de ordem autorizando ingresso aos agentes fiscais de renda ou buscando a apreensão da inexistência de fiscalização regular. E assim ele vai, tá? Então, até alguns pontos, eu tinha já feito algumas observações em outros processos, está aqui bem detalhado. Este foi o teor da medida judicial, a qual acabou por acolher a tese da interessada de que ocorreu a indevida invasão por parte dos auditores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em seu estabelecimento e recolhendo e apreendendo documentos. As informações documentadas pelo fisco aos autos não são presunções, mas sim a comprovação de conduta
ilícita praticada pela Janssen. Ademais, na ação fiscal, o fisco procedeu com respeito às normas. Destaque-se que nos termos da manifestação fiscal em que é explanada a conduta irregular da responsável solidária. Destaca ainda o fisco, item 3, folhas 5092, quanto ao prazo de 5 dias após notificação que determina o franqueamento das instalações, o qual não teria sido cumprido. É importante frisar que tal fato não foi abordado pela Janssen no momento da ação fiscal, foi sequer analisou o documento. Destaca ainda que a interessada é a referida empresa que está dentro do prazo que a ação fiscal não poderia prosseguir tal notificação sem um atendimento imediato e que a posição de prazo de 5 dias foi decorrente de equívoco por ter sido utilizado um arquivo com dados anteriormente gravados, oportunidade na qual a notificação poderia ter sido corrigida com uma declaração no seu corpo. E aí há todas as explicações, eu transcrevo o artigo 78, parágrafo único, diz ainda o fiscal que não faria no sentido o comparecimento de 6 auditores e 2 periciais às dependências da empresa apenas para entrega de um documento. As operações de impacto são decorrentes, as operações de impacto são recorrentemente executadas pelo fisco, onde é priorizada a agilidade da ação fiscal, buscando surpreender o contribuinte, impedindo assim o acobertamento de ilícitos fiscais. Sendo assim, é certo que, após decorrido o período erroneamente consignando a notificação, novas provas carregadas pelo fisco não estariam mais disponíveis. Assim, não obstante a medida judicial e não obstante a justiça ter socorrido a empresa em seu reclame, houve embaraço da fiscalização, sendo necessária, inclusive, a presença policial para assegurar que as diligências foram concretizadas nos termos necessários. As demais, a Janssen sequer assinou o tal documento, conforme informa o fisco. Ainda no que se refere à medida judicial interposta pelo responsável solidário, Janssen, esta não tem o condão de alterar os termos do presente processo, porque o juízo, desde as folhas 5.146, se pronunciou, na verdade, no sentido de que, com relação à ação ordinária impetrada pela Janssen, na qual pretende ser reconhecida a nulidade da ação fiscal, há de se evidenciar que ainda está em andamento, conforme consulta ao site do Tribunal de Justiça, não foram trazidos a esses autos qualquer documento oriundo daquela ação que determine a suspensão e interrupção do presente, sendo assim, não há de se falar na irregularidade praticada pelo fisco, a ação fiscal é válida. Examinando os autos, observa que o fisco, em seu relatório substanciado, esclarece de forma clara que a empresa Janssen foi objeto de verificações fiscais aprofundadas que consistiram na realização de operações de impacto realizada em sua sede no dia 28/6/22, na qual foram apreendidos documentos fiscais e digitais, os quais foram analisados em conjunto com as informações contidas na base de dados da Cefaz, constatando-se a ocorrência de fraude fiscal envolvendo a empresa de fachada e produtores rurais, a qual está descrita no relatório de informações fiscais, RF, Janssen, nas folhas 107, aliás, a 147, e a medida judicial que se refere às partes interessadas, responsáveis por sociedade, foi interposta à feira de empresas Janssen, não pelas partes constantes do processo. Em relação ao item 1, a empresa idônea que foram falsas como destinatárias das operações da empresas. Então, eu cito aquela Golding, a Max e assim por diante. Da CID. Ainda conforme consta dos autos, no que se refere ao item 1.2, além das empresas citadas como acima, o contribuinte AMJ Tatuí Comércio Atacadista, não obstante estar à época com sua inscrição estadual ativa no CADESP, foi utilizado apenas para dissimular a operação real. Esta havia como responsável solidária a Janssen. Foram localizados entre os documentos apreendidos a Janssen contrato de compra e venda de grãos firmados entre o autor e a empresa, recibos, fichas de compra, bem como as existências de planilhas que informam os pagamentos efetuados para o autuado. Não obstante a documentação acima reproduzida, comprovar a negociação entre o autuado e Janssen
não, estou vendo o horário, não se localizou entre as notas fiscais de entrada emitidas pela adquirente qualquer documento fiscal emitido. E assim eu vou analisando a questão, tá? Faço ainda a referência ao seguinte aqui, vou pegar um precinho, que teria interposto ação ordinária, processo número tal, para discutir tais violações às garantias constitucionais fundamentais ao direito do processo legal. E, no caso, observe que as informações documentadas pelo fisco aos autos não são presunções, mas sim a comprovação da conduta ilícita praticada pela Gensante. Portanto, não obstante os argumentos postos pela Gensante, estes não têm condão de alterar os termos do presente processo e a fraude por ela praticada não há de se terem as operações irregulares apresentadas pelo manto da medida judicial. Assim, a ação ordinária impetrada a qualquer qual reconhecer a decisão definitiva a nulidade da ação fiscal, tá? Há de se evidenciar que não tem o condão de mudar a irregularidade decorrente do grau de estrutura praticada. Portanto, em vista da abundância de informações das provas trazidas pelo fisco, não restam dúvidas que as empresas ocorridas se deram entre os produtor rural e a Gensante, restando ineficaz a simples alegação de que as operações teriam ocorrido efetivamente com empresas de fachada, artigo 12.11 do regulamento, tá? Aqui eu analiso todas essas questões. Lembro aqui aquela nossa velha súmula 109, tá? Transcrevo um trecho do parecer da representação fiscal em relação a decisões nos processos da quinta e da sexta Câmara. Perfeito? Vou pulando, porque eu falo dos aspectos jurídicos, da questão de fiscalizar. Lembra aqui que eu falei no Barbosa, tá? Lembra até meu nobre par também, que muita gente se confundia, era o Rafael Zúlio ou o Moraes Latorre, né? Assim, a simples aparência da irregularidade formal de tais documentos não tem o condão de legitimar essas inexistentes operações. Tá? Algumas conclusões. Trago aqui uma decisão de um outro processo que tem uma fraude parecida, né? Relatora, a doutora Maria Anselma Croscato. Transcreva a sua íntegra, não vou ler. Perfeito. Lembro o parecer ainda da representação fiscal sobre a matéria do processo, a prova, tá? Faço referência, opa, pulei aqui, assim quanto às empresas, tá? Faço a Max, analiso, tá? E algumas outras questões, né? Ainda quanto à MJ Tatuí, que é aquela tem 2, perfeito, tá? Para a empresa estatária Golden Cereais também analiso a situação, as máquinas Correia, a empresas Campos, a CID, enfim, analiso empresa por empresa, operação por operação. 136 de setembro, eu lembro, faço referência. Tá? Dentre os argumentos, aliás, dos responsáveis solidários, observa a alegação de que tem classificação a mais no programa nos conformes, ressalto que o programa nos conformes foi instituído pela Lei Complementar 1320/2018, e visa constituir um ambiente de confiança recíproca mediante a implementação das medidas inspiradas em princípios de simplificação do sistema tributário. Dentre essas medidas está a classificação do contribuinte conforme o artigo 5º. Muito bem, sem dúvida, ainda não foram implementadas pela gestão todas as reciprocidades, e explico o critério, né? E transcrevo o decreto 67853, artigo 16, tá? E digo que esse fato, né, do a mais, nesse caso aqui, muito embora a cena pode estar classificada, agora não está mais, né? Mas tudo bem. Mais uma vez, com relação à ação ordinária impetrada pela Gensante, na qual foi reconhecida a nulidade da ação fiscal, sendo que não há de ser considerado ato válido o ato irregular da empresa somente escriturado em medida judicial de restabelecimento de inscrição estadual. E veja bem, nós não estamos aqui falando de auto contra a Gensante, é isso que me toca, porque efetivamente o auto é contra José Luiz Costa e Solidário. Então, tá?
Nós temos aqui um flagrante erro conceitual, tá? Que não pode ser deixado de lado. Tá? Lembra o 195 do CTN? Aqui eu fiz mais algumas considerações, talvez tivesse sido bom começar por esse. E a minha conclusão fala dos responsáveis solidários também, né? Tá? Trago definições sobre interesse comum, né? Tá? Se define na presa jurídica, e concluo, conheço dos recursos ordinários dos responsáveis, e aí nego provimento para manter intacta a decisão ocorrida, né? Então, eu mantenho também a responsabilidade solidária, tá? Falo sobre a juntada de perícia, porque ele fala em perícia, mas ele nada atrás. O prefeito poderia ter trazido um laudo pericial e nós aceitaríamos, e analisaríamos dentro, e faria abrir vista à parte contrária e à representação fiscal, né? Tá? E conheço dos recursos ordinários interpostos pelo interessado e responsável, e nego provavelmente, neste dia de 26 de droga, em setinha, junho de 2025. Nesse processo, é também assim que eu voto, tá? Se tiver alguma dúvida, eu tento esclarecer no meio do caminho. Ctrl+C, Perfeito. vamos só um minuto, deixa eu salvar aqui. Salve. Votado. Em debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente. Caso semelhante ao anterior, sem considerações. Obrigado. Perfeito. Doutor Samuel. Sem considerações, presidente. Doutor João Marcelo. Em considerações, presidente. Perfeito. Também vou acompanhar. Tô registrando, tá? Ok. Vou tirar aquele que estava aqui. Uma coisa, mas tem alguns errinhos de digitação aí, troca de letra. Vou tirar. Essa semana eu não fiz uma coisa que me mata, fazer supermercado, de pegar as compras para colocar no carrinho, depois de tirar do carrinho para colocar no porta-mala do carro. Depois aqui, quando eu chego em casa, tem gente que me ajuda mais. E, efetivamente, isso me dá uma dor no braço esquerdo terrível. Agora, essa semana, na quarta-feira não, na terça-feira eu fui fazendo os conformes. E aí foi muito engraçado, enquanto eu registro eu vou falando, foi muito engraçado porque normalmente eu pego pelo Google, eu fui lá na área da Barra Funda. Nossa, aí você pega pelo Google e vai andando, tá? Quando efetivamente chega nas ruas lá, ela não bate, tá? Assim, a tal da Holland, ela não é a segunda ou a primeira depois da Rua do Bosque, ela é a terceira ou quarta, tem ruazinha no meio que não, a questão assim, que a gente não enxerga no coisa, né? Então, eu devia ter andado como eu sempre ando com o mouse, mas não fiz. Não conheci. Aqui. Não provei. Então, aqui eu tenho que salvar cada um dos solidários, tá? Não provei. Então, eu cheguei lá, eram 10h30, saí de lá, eram 5h30, cheguei em casa, quase 7 horas da noite pelo trânsito. Não provei. E aí ontem foi puxada a sessão lá, porque eu falei quase que a tarde inteirinha lá no Corecon. Está salvo, está registrado, bonitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Verificação de quórum. Votação iniciada.
Aparecendo aí para você, doutor Samuel? Foi. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu o voto de relatoria que conhece e não provê os recursos. Encerro esse julgamento. Passemos ao último processo da pauta, 4077-933, Floresta Center, Comércio de Roupas e Calçados Limitado. Relator Dr. João Marcelo, o voto já está registrado. Dr. Marcelo, pode seguir só com a leitura do voto mesmo. Obrigado, senhor presidente. O relatório é bem curto, é um caso de cartão vermelho, já um pouco antigo. Trata-se de recurso ordinário, as folhas, né, ofertado pela recorrente, fase da decisão de primeira instância, as folhas tais que julgou procedente presentear em lavrado em virtude da infração abaixo transcrita. Infrações relativas ao falta de ao pagamento de imposto, deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, nos períodos de apuração de janeiro de 12 a dezembro de 2014, valor apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no inciso 6º do artigo 509-A do RICMS, aprovado pelo decreto tal, conforme demonstrativos constantes dos anexos, que fazem parte deste aí. O movimento real tributável foi apurado com base nas informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e débito, de acordo com o disposto no inciso 10 do artigo 75 da Lei do ICMS e também no inciso 10 do artigo 494 do RICMS 00. A apuração das diferenças mensais de levantamento foi feita conforme descrito no relatório circunstanciado, que segue juntado, e, sobre esses valores, foi calculado o ICMS, a alíquota de 18%, tendo em vista a constatação de operações de saída desacobertadas de documentos fiscais. Por tratar-se de empresas do Simples Nacional, utilizou-se o disposto na Lei Complementar 123 de 2006, artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha F, para a utilização da alíquota de 18%. A infringência foi nos artigos 58, 87, 215, 233, 253 do RICMS e a multa capitulada no 85, inciso 1, a linha A, da Lei 6.374. O recurso ordinário em questão foi originalmente submetido a julgamento pela 12ª Câmara Julgadora desse Tribunal, sendo certo que em sessão realizada em 23 de junho de 2017, restou decidida pela anulação da autuação fiscal. Naquela oportunidade, a decisão proferida asseverou que a obtenção das provas que serviam de fundamento para o lançamento de ofício violar o decreto 54.240 de 2009, uma vez que o emprego de informações obtidas de empresas administradoras de cartão de crédito e débito, com o fim de apurar a ocorrência de operações comerciais não oferecidas à tributação, somente pode ser admitido quando houver processo administrativo ou procedimento de fiscalização prévios à obtenção das referidas informações financeiras. Em virtude da decisão acima mencionada, a representação fiscal apresentou recurso especial às folhas, oportunidade na qual apresentou diversas decisões admitindo o lançamento com base nas informações obtidas junto às empresas administradoras de cartão de débito e crédito, requerendo assim o restabelecimento do AIM. Após a apresentação das contrarrazões por parte da recorrente, as folhas dos autos foram distribuídos para julgamentos na Câmara Superior desse Egresso Tribunal, sendo certo que em sessão realizada em 5 de maio de 2023, restou decidido pela reforma da decisão, com a remessa dos autos para as câmaras julgadoras para complementação do julgado. Em cumprimento do quanto determinado pela Conenda da Câmara Superior, os autos foram então submetidos a novo julgamento pela 4ª Câmara do TIT, sendo que, em sessão realizada em 18 de outubro de 2023, ficou decidida a conversão do julgamento de diligência, notadamente visando possibilitar que o fisco se manifestasse sobre o laudo técnico apresentado pela recorrente em seu recurso ordinário, as folhas tais. Muito embora os autos tenham sido remetidos para a manifestação determinada pela decisão acima mencionada, nos termos do quanto consignado às folhas 25, 2513, não houve cumprimento da diligência. A corroborar com o acima exposto, temos que a ilustre representação fiscal se manifestou, requerendo a nova conversão dos autos em diligência. Em julgamento de 27 de junho de 24, em voto do doutor de minha lavra, quando a 6ª Câmara Julgadora, em votação unânime, decidiu por converter o presente julgamento em diligência para que os FREs autuantes, indicados às folhas tais, se manifestassem sobre o laudo acostado às folhas, nos termos do ofício circular de GES número 4 de 2022. Manifestou-se o autor do feito sobre o laudo,
as folhas 2.532 e 2.535, o autuado, as folhas 2.541 a 2.542, e a ilustre representação fiscal, as folhas dos 2.544 e 2.547. Em 17 de abril, né, desse ano, o feito me foi distribuído por prevenção, no havendo dos requerimentos do fim do relatório, passa a decisão. Trata-se de elaborado por falta de pagamento do imposto, através de levantamento fiscal com base em informações financeiras das operações de cartão de crédito e débito, operação cartão vermelho. Start, o laudo juntado às folhas tais, apesar de ter sido apresentado em sede de recurso ordinário, segundo meu sentir, deve ser analisado nos termos do parágrafo único do artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, vez que, processualmente, existiram 2 pedidos de diligência, inclusive em atendimento de requerimento feito pela ilustre representação fiscal, para que ele fosse analisado pelo autor do feito, que assim o fez, tendo a FESP devidamente se manifestado sobre ele através da ilustre representação fiscal por 2 oportunidades. Passemos, então, a análise do laudo devidamente contraditado pela representação fiscal, bem como pelo autor do feito. No laudo, em resumo, temos as seguintes alegações. 1. Que o fisco considerou apenas alguns meses específicos, desconsiderando os valores totais anuais declarados da ZN, sendo que nos meses em que o fisco não identificou diferenças, novembro de 13 e janeiro a julho de 14, a receita declarada pela empresa foi, na verdade, superior à apontada na planilha de divergências. 2. Que as divergências identificadas decorrem de diferença entre as datas de competência utilizadas pelas administradoras de cartão de crédito e adotadas na declaração do Simples Nacional, e não na ausência de declaração e de que as vendas parceladas geram defasagens nos relatórios, contribuindo para as aparentes inconsistências. 3. Que o fisco exigiu o recolhimento do ICMS, a alíquota de 18%, sobre toda a movimentação financeira, sem montar a conta gráfica da empresa, o que não permitiu a compensação de créditos conforme o princípio da não cumulatividade, contrariando o direito do contribuinte ao crédito imposto destacado em documento fiscal hábil. Por fim, 4. Por fim, consignou que o fisco não considerou que os produtos comercializados pelo contribuinte são beneficiados com a redução de base de cálculo nos termos do anexo 2 do RICMS 2000 de São Paulo. Pois bem, quanto à alegação de que o fisco desconsiderou os valores totais anuais declarados na DASLEN e que nos meses de novembro de 13 e janeiro a julho de 14 a receita foi superior à apontada na planilha de divergências, temos que, quando se observa o conjunto de todos os meses, o total declarado pela empresa ainda é quase 3 milhões menor do que o informado pelas administradoras, sendo que a crítica da perícia calcada em alguns meses é insuficiente para descredibilizar o trabalho fiscal. Portanto, no ponto, sem razão a recorrente. Quanto à alegação de que as divergências identificadas decorrem de diferenças entre datas de competência utilizadas pelas administradoras de cartões e as adotadas na declaração do Simples Nacional, e não na ausência de declaração, e que as vendas parceladas geram defasagens nos relatórios, contribuindo para aparentes inconsistências, temos que o levantamento foi feito com base no faturamento bruto por mês de competência, conforme estabelecido pelo artigo 18 da LC 123 de 2006, e que as diferenças são constantes e significativas, o que não se compatibiliza com meras diferenças de critério temporal ou efeito de parcelamentos. Ainda, como bem destacado pelo autor do feito, as folhas 253 e 2535, as administradoras de cartões informam os valores nas datas das transações e não conforme o recebimento futuro, ou seja, o valor informado já estaria no mês de ocorrência da venda, de forma que não há defasagem. Portanto, sem razão a recorrente. Quanto à alegação de que o fisco exigiu o recolhimento do ICMS, a alíquota de 18% sobre toda a movimentação financeira, sem montar a conta gráfica da empresa, o que não permitiu a compensação de créditos conforme o princípio da não cumulatividade, contrariando o direito do contribuinte ao crédito de imposto destacado em documento fiscal hábil, sem razão a recorrente. Isso porque, de start, o contribuinte optou pelo regime simples nacional, no qual não há o direito do crédito ICMS, a sistemática de conta gráfica não se aplica nesse caso, sendo que o valor lançado decorre da exclusão do Simples Nacional nos termos da legislação aplicável, ao artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1 da LC 123 de 2006, pois foi constatada omissão de receitas, o que impõe tributação conforme a alíquota do regime normal. Ainda assim, como bem destacado pelo autor do feito, o cálculo do imposto considerou somente o ICMS próprio, sem cobrança de ICMS-ST ou outros adicionais, e a alíquota de 18% foi aplicada sobre os valores efetivamente omitidos. Portanto, não se fala em conta gráfica nem em direito ao crédito do imposto
destacado, pois a autuação se refere exclusivamente a receitas omitidas que sequer foram declaradas. E, por fim, não há arrimo legal que obrigue o fisco à recomposição da escrita fiscal do contribuinte. Nesse sentido, a jurisprudência administrativa. ICMS, falta de pagamento de imposto, levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509-A do RICMES, informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e débito, de acordo com o disposto no inciso 10 do artigo 75 da Lei 6.374 de 89. A ausência de previsão legal para que o agente fiscal realize o procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar, obtenção das informações amparadas pela legislação vigente, quebra de sigilo bancário não configurada, recurso ordinário conhecido e não provido, recurso ordinário da 14ª Câmara Julgadora, 4091743, publicado no dia 23 de 3 de 2018. Quanto à alegação de que os produtos comercializados pelo contribuinte são beneficiados com redução de base de cálculo, nos termos do anexo 2 do RICMES, temos que, como se trata de receita omitida, movimentação financeira sem correspondente documento fiscal, não é possível determinar os produtos vendidos com benefício fiscal, que extrapola os limites legais impostos pelo artigo 111 CTN, que possui interpretação restritiva, em caso de isenção, redução de tributo, ou seja, sem prova concreta, sem a documentação das operações, não é cabível a aplicação da redução de base de cálculo e, portanto, tem que ser razão recorrente. Assim, após a devida análise do conjunto probatório junto aos atos, entendo que o lançamento não foi baseado apenas em presunções e indícios, como alega recorrente às folhas 21541, 2541, motivo pelo qual afasta essa alegação de nulidade, pois, segundo meu sentir, a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN, ao 34 da Lei 13.457 de 2009, inclusive seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório pela defesa e devido processo legal. Por fim, quanto à alegação da ilegalidade dos juros de mora, entendo que com razão recorrentes, porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão da súmula, que ocorreu em 9 de junho de 2022, limita a aplicação dos juros ao patamar da Selic, o que se aplica ao presente caso. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic, com a aplicação da súmula TIT 10 de 2017, revisada em 9 de junho de 22. É com meu voto, submeto meus pais para apreciação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor João Marcelo, em debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, presidente. Doutor Zúlio? Na verdade, sem considerações, só vou fazer uma breve observação. Tá? Esses casos do Simples, aqui eu vejo, vou brincar dizendo que quem lavrou assistiu minhas aulas, tá? Que na verdade eu tenho aqui no finalzinho do lançamento uma frasinha que diz: por tratar-se de empresa do Simples Nacional, utilizou-se o disposto na Lei Complementar 123 de 2006, artigo 3, parágrafo 1º, inciso 13, a linha F para... Na verdade, não seria bem para a utilização da alíquota de 18%. Tá? O que acontece? Eu sempre dizia, e foi um dos parâmetros, eu não sei se eu já comentei, né? Eu fiquei nem sei quantos anos, indo uma semana por mês para Brasília, para a gente fechar e discutir o Simples Nacional e montar o sistema do AINFE, que nós chamamos Auto de Infração e Notificação Fiscal. E olha que interessante, a gente diz que esse artigo 13, inciso 1º, tá? Parágrafo 1º, inciso 13, ele coloca dois parâmetros. De um lado seria o por dentro do Simples e o outro por fora do Simples. Então, todas as operações, falta de documento fiscal, apreensão, levantamento fiscal, eles são substituição tributária, tudo por fora do Simples. Então, nesses autos, nós utilizamos a nossa legislação, esquecemos do Simples Nacional porque eles são operações na própria forma da lei complementar consideradas fora do Simples. Se eles são fora do Simples, ele cai efetivamente, essa operação lá, cai na regra normal. Por isso que este auto de infração é assim lavrado e não utilizando-se o tal do AINFE, né, que eu montei lá em Brasília. Por consequência, olha como o reflexo é interessante.
Se ele é fora do simples e cai dentro do regime normal de constituição do crédito tributário do Estado, de cada um dos estados, consequentemente, todas aquelas regras são as utilizadas numa auto de infração regular. E se é regular, a questão do direito ao crédito não cumpre ao fisco reconstituir a conta fiscal do contribuinte, ele pode até fazê-lo para justificar a autuação. Mas, por exemplo, instituir débito e crédito, débito, crédito, na verdade, ele é um direito do contribuinte. Se ele é um direito do contribuinte, cabe àquele que tem o direito de exercer esse direito. Então, não tem como o fisco atribuir. Se ele atribuir, ele está extrapolando a sua competência. Eu vou acompanhar o doutor João Marcelo, que, nesse sentido, está perfeito o seu voto. Perfeito. Também vou acompanhar, parabenizando pelo voto. Faço aí a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria que conhece e parcialmente proveu o recurso ordinário só para ajustar os juros na Selic. Encerro esse julgamento. Verifico aqui que todos os processos estão encerrados. Encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Peço a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo.